Graça e paz, irmãos queridos da Igreja Batista Boas Novas em São Bernardo do Campo e irmãos conectados pelas redes sociais. Estamos celebrando a Deus durante esse mês de maio, onde nós estamos seguindo o programa de 31 dias de oração pela família da Junta de Missões Nacionais da Convenção Batista Brasileira. Estamos seguindo o tema Jesus transforma a minha família e estamos baseados no texto de João capítulo 10, versículo 10, que diz: O ladrão vem senão para matar, roubar e destruir, mas eu, Jesus, vim para que tenham vida e tenham vida em abundância. Essa é a vida que Deus quer para nós e os nossos familiares. Não é uma vida sem dificuldades, sem problemas, sem tribulações, mas é uma vida com propósito. É uma vida onde temos o apoio, a ajuda, temos a força do Senhor para nos ajudar, para nos fortalecer e nos encaminhar às vitórias que Ele tem preparado para nós. Então é dentro desse contexto de 31 dias de oração pela família, e hoje também, segundo domingo do mês de maio, onde nós celebramos também, comemoramos o Dia das Mães. Então nós vamos celebrar esse culto de adoração ao nosso Deus com esse foco na família. Vamos orar nesse instante. Ó Pai, muito obrigado porque estamos reunidos em Teu nome. Obrigado, Senhor, porque estamos reunidos nos nossos lares, estamos conectados através do Teu Espírito Santo e através das redes sociais para Te adorar, Te bendizer e aprender da Tua palavra. Toca, ó Deus, na vida de cada um que está participando desse culto. Edifica nossas vidas, fortalece, ó Pai, as nossas vidas. E nós vamos Te dar toda a honra, toda a glória, todo o louvor. E, ó Pai, nós então estamos declarando que queremos Te adorar e aprender do Senhor. É no nome de Jesus que nós oramos agradecidos. Amém e amém. Vamos cantar um cântico de adoração ao nosso Deus. Abra o seu coração, solte sua voz aí na sua sala, no lugar que você estiver, junto com a sua família. Vamos cantar e vamos adorar ao nosso Deus. Da sua obra vou cantar, meu Salvador na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Me atraiu.
Louvado seja o Senhor, porque estamos celebrando a Ele nesta noite. Ó, quão bom e agradável é que os irmãos vivem em união, e como é bom podermos adorar ao Senhor conjuntamente. Irmãos, estamos dentro desse mês de maio, estamos agora também com essa informação que o isolamento social será estendido aqui no estado de São Paulo até o final de maio e também sujeito a novas diretrizes. Vamos continuar participando através das redes sociais, vamos continuar conectados através do WhatsApp, vamos continuar orando, incentivando uns aos outros através das mensagens, através de ligações telefônicas, e que possamos assim continuar servindo a Deus e tendo esse sentimento de pertencer. Nós pertencemos à família de Deus e à família IBBN aqui de São Bernardo do Campo. Quero mencionar que nós continuamos orando por cada família, por cada necessidade, e estamos orando também por cada um dos nossos missionários parceiros, orando pela família do Beto e da Adriana, orando pela família do irmão Adair, orando pela irmã Hilda, irmão Ramiro, eu trabalho lá em Serra do Maracujá, orando também aqui pelo nosso trabalho na cidade de Tambaú, onde temos ali o nosso seminarista William e a sua esposa a Kelly e seus filhos. Vamos continuar em oração também pelo Claudinei e a família que estão do outro lado do mundo, lá no Japão, que eles possam continuar ali orando, servindo, trabalhando naquela escola, influenciando a vida daquelas crianças, daquelas pessoas. Vamos nesse instante então orar, vamos continuar orando pela avó do Gustavo, ela que foi acometida da Covid-19, que Deus possa estender a sua mão sobre a vida dela e que ela possa ser plenamente restabelecida. Vamos orar ao Senhor nesse instante. Ó Pai, nós entregamos nas tuas mãos poderosas, cada membro e cada família da Igreja Batista Boas Novas em São Bernardo do Campo. Ó Deus, nós queremos pedir que o Senhor possa suprir as necessidades de cada um de nós, que o Senhor entre com a providência, dando-nos, ó Pai, o sustento de cada dia. Guarda, protege e que possamos seguir em frente, louvando, adorando e servindo ao Senhor. Visita, ó Deus, a avó do Gustavo, que o Senhor possa restabelecer a sua saúde, que ela não fique com nenhuma sequela e que ela possa sair daquela cama e que ela venha a ter a plena saúde para a glória do teu nome. Ó Deus, visita os nossos missionários. Usa a vida deles onde quer que eles estejam, quer seja em treinamento, quer seja servindo no fronte, que o Senhor possa estender a tua mão para usar essas vidas para a honra e glória e louvor do teu santo nome. Ó Deus, nós oramos e intercedemos. Sabemos que o Senhor é um Deus bondoso, um Deus gracioso, que responde às nossas orações. E é no nome de Jesus, o nosso Salvador, que nós oramos. Amém. Vamos cantar um outro cântico de adoração ao nosso Deus. Vamos levantar as nossas vozes, adorar, exaltar ao nosso bom e amoroso Deus. Vamos cantar, vamos exaltar ao Senhor. Em espírito, em verdade, te adoramos.
Amém. Glória a Deus. Louvamos o teu nome, Senhor. Dedicamos esse tempo de adoração. Agradecemos, ó Pai, cada um que pôde participar ministrando os cânticos de adoração. Abençoe cada um, cada família. Continua derramando da tua graça e usando essas vidas para a glória do teu santo nome. Agora, ó Pai, também vem falar conosco através da tua palavra. Edifica nossas vidas para a glória de Jesus, o nosso Salvador e Senhor, através do qual nós oramos agradecidos. Amém e amém. Bom, hoje nós celebramos também, comemoramos o Dia das Mães. E eu gostaria de lembrar uma situação que aconteceu, que nos dá então a introdução dessa nossa mensagem, onde nós vamos falar sobre como influenciar e discipular os nossos familiares. Como influenciar, como discipular os nossos familiares. Você sabe, irmãos, é muito comum, e infelizmente hoje nós não estamos tendo, mas a cada segundo domingo de maio, nas nossas igrejas, e na nossa igreja em especial, nós temos aquelas apresentações do Ministério Infantil. Em uma determinada ocasião, o Ministério Infantil se preparou aquelas crianças, as menorzinhas, para declamar alguns versículos bíblicos, algumas verdades da palavra de Deus. E ali, então, colocaram as crianças ali no altar, a equipe ali a equipe do ministério ficaram ali na frente, nos primeiros bancos. A mãe de uma das crianças era também uma das líderes, e ali então, durante a apresentação, uma criança falou: eu sou o bom pastor dá a sua vida pelas ovelhas. E outro declamou outro versículo, e outro, então um outro garoto, ele pegou e teve um lapso de memória, um branco total, esqueceu. E ali então a sua mãe, que era uma das líderes ali no primeiro banco, ela começou a gesticular. E ele ali tentando decifrar aqueles gestos, não conseguiu. Ela então começou a falar ali apenas nos lábios aquela frase que ele tinha que falar e também não conseguiu. E aí então ela falou bem baixinho, para que somente ele pudesse ouvir: Jesus é a luz do mundo. E aí então ele todo contente, ele falou: lembrei, a minha mãe é a luz do mundo. E aí então toda a igreja acabou rindo, e como sempre, não só por causa dessa situação, mas as crianças sempre, elas brilham, e elas fazem a alegria da igreja, e das mães, e das famílias. E assim aquela criança estava ali, tentando decifrar, mas seguindo ali o exemplo da mãe, que com certeza estava tentando influenciar a sua vida e discipular a sua vida, quer seja ensinando versículos bíblicos, quer seja liderando no lar, quer seja liderando no ministério infantil. E ali então ela estava tentando influenciar, discipular aquela pequena vida. E assim, queridos, nós precisamos procurar influenciar os nossos familiares durante o nosso dia a dia. E eu gostaria de usar o texto de 2 Timóteo, capítulo 1, do versículo 1 ao 5, para falar sobre esse tema. Esse tema, enquanto você abre aí 2 Timóteo, capítulo 1, de 1 a 5, esse texto é um texto onde Paulo está escrevendo ao seu discípulo Timóteo, que ainda era um jovem, porém um jovem que foi colocado como líder da igreja de Éfeso, e ali então Paulo escreve essa carta para incentivá-lo, para motivá-lo. E ele começa dizendo a Timóteo sobre tanto o legado dele, Paulo, para a vida de Timóteo, mas principalmente a influência discipular da sua mãe Eunice e da sua avó
Lloyd. E o texto então diz assim, 2 Timóteo capítulo 1, de 1 a 5, diz assim: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, segundo a promessa da vida que está em Cristo Jesus. A Timóteo, meu amado filho na fé. Graça, misericórdia e paz da parte de Deus, o Pai, e de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Dou graças a Deus a quem sirvo com uma consciência limpa, como servir os meus antepassados ao lembrar-me constantemente de você. Noite e dia em minhas orações. Lembro das suas lágrimas e desejo muito vê-lo para que a minha alegria seja completa. Recordo-me da sua fé não fingida, que primeiro habitou em sua avó Lloyd e em sua mãe Eunice, e estou convencido de que também habita em você. Por essa razão, torno a lembrar-lhe que mantenha viva a chama do dom de Deus que está em sua vida. Paulo, então, ele começa essa carta e essa motivação na vida de Timóteo, dizendo aquilo que ele tinha transmitido e ensinado e até imposto as mãos sobre a vida de Timóteo. Mas ele fala principalmente que ele, Timóteo, ele tinha desenvolvido uma fé genuína. E por que ele tinha uma fé genuína? Ele tinha uma fé genuína porque o texto deixa bem claro aqui no versículo 5. Olha, recordo-me da sua fé não fingida, que primeiro habitou na sua avó Lloyd e em sua mãe Eunice. Tanto Eunice como Lloyd eram judias, como vamos ver no texto, no terceiro ponto da nossa mensagem. Eram judias, porém convertidas. Eunice era esposa de um grego e eles então eram conhecidos o testemunho deles. Mas o que ele quer enfatizar aqui nesse primeiro ponto é que para nós influenciarmos os nossos familiares, nós precisamos desenvolver uma fé genuína. Timóteo aqui aprendeu com a sua avó e principalmente com a sua mãe, Eunice, a fé. A fé, queridos, é a confiança que cada um tem na pessoa de Deus e na pessoa na palavra de Deus. A fé, nós podemos ver vários tipos de fé. Existe, como aqui diz que há uma fé não fingida ou sincera, provavelmente há o oposto. Existe uma fé fingida, uma fé não sincera, uma fé falsa. E essa fé falsa é porque é uma confiança colocada em falsos deuses. Nós sabemos que nós estamos no verdadeiro, o único verdadeiro Deus, que é Jesus Cristo e a vida eterna. Agora, a fé falsa, ela é baseada num Deus falso, em livros considerados sagrados, mas que também são livros falsos. E aí, mas existe também a fé intelectual. A pessoa que quer conhecer da vida espiritual e busca através do conhecimento, através da leitura, através de aprofundar-se em algum tópico, e aí então a pessoa acaba tendo uma fé apenas cognitiva, uma fé apenas mental, de conhecimento. Existe, infelizmente, a fé da tradição. E geralmente da tradição aqui é a tradição familiar. Eu nasci numa família que seguia essa religião. Eu nasci nessa família que seguia essa outra religião. E ai de mim, se for contra o pensamento do meu pai, da minha mãe, da minha avó, dos meus avós, dos meus antepassados. E aí sim passa uma fé de tradição familiar, de tradição religiosa.
Mas existe também, queridos, esta fé genuína, ou esta fé verdadeira. E essa fé genuína, essa fé verdadeira, ela é colocada em Jesus Cristo, o autor e consumador da nossa salvação. Ele é o Verbo que se fez ser humano e nasceu, se encarnou e viveu entre nós há 2000 anos atrás, lá na Palestina, e veio mostrar o caminho para Deus. E o texto lá de João, capítulo 1, diz que ele estava cheio de graça e cheio da verdade. E ele era o caminho, a verdade e a vida, e continua sendo. E assim então, Lloyd e Eunice, elas então transmitiram e desenvolveram na pessoa da criança, do jovem, Timóteo, a fé genuína. Então, queridos, nós precisamos ter esse conceito bem enraizado nas nossas mentes, nos nossos corações, nas nossas ações. Nós precisamos ter essa consciência que nós precisamos desenvolver uma fé genuína em nossos familiares. E essa fé genuína, ela começa pela conversão. A fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra de Deus. E pela fé, ao ouvir a palavra de Deus, a pessoa abre o seu coração, aceita Cristo como Salvador pessoal, nasce de novo. E assim, como diz Tiago, e Pedro, uma semente. A palavra de Deus é essa semente que vai germinar no coração, na vida da pessoa. E ela vai então agora crescer, para dar muitos frutos. Então, é papel fundamental de cada um de nós, quer sejamos pais, quer sejamos cônjuges, quer sejamos filhos, quer sejamos irmãos, quer sejamos parentes, nós precisamos desenvolver a fé dos nossos familiares. E começamos a desenvolver a fé dos nossos familiares através da pregação do Evangelho. Precisamos pregar o Evangelho. Como já mencionamos, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Eu gosto muito daquela ilustração onde uma pessoa pega uma pedra e ela ali no lago, ela joga aquela pedra no lago. E aquela pedra, ao cair no lago e afundar, ela começa então, pela força da pedra atirada ao cair no lago, ela faz ali círculos que vão se irradiando. E eu gosto muito dessa ilustração que nos fala dos círculos de responsabilidades. Nós temos esses círculos de responsabilidades em levar o Evangelho, em pregar a palavra de Deus, em edificar as vidas através do Evangelho. E ali naquele primeiro círculo, esse primeiro círculo são os nossos familiares, não tem como fugir. Nós temos que influenciar nossos cônjuges, nós precisamos influenciar os nossos filhos, passando a eles o bastão da fé. Nós precisamos influenciar os nossos pais, os nossos irmãos, os nossos primos, tios, os nossos parentes. E aí, como eu louvo a Deus por esse projeto 31 dias de oração pela família, com esse tema extraordinário, Jesus transforma a minha família. E você que tem ouvido as mensagens, os áudios diariamente, você tem notado que a ênfase esse ano é uma ênfase para que Deus nos capacite, nos encoraje para que possamos pregar o Evangelho, para que possamos discipular os nossos familiares, para que possamos edificá-los na palavra de Deus e integrá-los numa igreja, no corpo de Cristo. Que Deus possa usar
a sua vida, minha irmã, meu irmão, meu queridos, que Deus possa usar a sua vida para influenciá-los e para desenvolver nos seus familiares a fé genuína. Mas a palavra de Deus então continua dizendo aqui, nesse texto de 2 Timóteo capítulo 1, no versículo 5, que fala, olha, essa fé que habitou em sua avó Loide e em sua mãe Eunice, e estou convencido que também ela habita em você. E o texto aqui de Timóteo, na sequência, se você virar aí uma página, você chegará no capítulo 3. Passará pelo 2, obviamente, e chegará no capítulo 3. E no capítulo 3, como que nós vamos influenciar, discipular os nossos familiares? Um texto muito conhecido, que fala sobre a palavra de Deus, a partir do versículo 14 do capítulo 3, diz assim: quanto a você, Timóteo, permaneça nas coisas que aprendeu e das quais tem convicção, pois você sabe de quem aprendeu. É lógico que Paulo estava falando aqui da avó Loide, da mãe Eunice e dele mesmo, Paulo. Olha, Timóteo, lembra o que você aprendeu e de quem você aprendeu. Você aprendeu e agora você tem convicções. E você aprendeu de quem? Aprendeu de mim, aprendeu da sua avó e aprendeu da sua mãe Eunice. Porque desde criança você conhece as sagradas letras ou sagradas escrituras, que são capazes de torná-lo sábio para a salvação, mediante a fé em Cristo Jesus. E toda a escritura é inspirada por Deus e ela é útil para ensinar, para repreender, para corrigir e para instruir na justiça, para que o homem e a mulher de Deus sejam perfeitamente habilitados para a boa obra. Então esse texto fala, olha Timóteo, você aprendeu as sagradas letras desde a sua infância. E é claro, desde a sua infância, Timóteo aprendeu com a sua mãe, com a sua avó, talvez com o seu pai também, como vamos ver no terceiro ponto, que toda a família era conhecida da liderança da igreja. E aí então, Timóteo, desde criança, aprendeu. E aí eu queria fazer um parênteses também aqui, sobre aprender. E sobre o Dia das Mães, e aqui vai a minha homenagem a você, mamãe, a cada mãe que está nos ouvindo, ou as nossas mães, que nós possamos honrá-las, amá-las, nos dedicar a elas, que possamos ter atos de amor e de carinho para as minhas mães, para as nossas mães, para com as nossas mães, para as mães da nossa igreja. E aqui, como diz que Timóteo aprendeu desde criança, e eu queria lembrar você e lembrar a mim e a cada um de nós que, olha, os grandes ensinamentos ou os grandes aprendizados da vida nós aprendemos com as nossas mães. Por exemplo, eu aprendi com a minha mãe sobre lógica. Lógica é o raciocínio rápido, dedutivo. E aí, como eu aprendi lógica com a minha mãe? Você sabe que as crianças têm aquele hábito de perguntar por que a Terra é redonda? Por que o Sol aquece? Por que o vento sopra e a gente não vê? E aí a mãe sempre dá uma resposta e vem um outro porquê, e dá uma resposta e vem outro porquê. Mas eu aprendi lógica com a minha mãe porque ela me disse o seguinte, sabe por quê? Porque eu disse que é assim. E aí eu aprendi lógica com a minha mãe. Mas eu aprendi também com a minha mãe ironia. A ironia é aquela forma de você achar graça ou ver os sentidos dúbios das sentenças.
E a minha mãe sempre me dizia o seguinte: continua rindo, continua rindo da arte que você fez, que eu vou te dar alguma coisa para você chorar. E assim ela fazia com a mão dela assim, ó, continua rindo que você vai ver. Era uma ironia terrível, porque ela queria que eu continuasse rindo, mas ela queria, na verdade, mostrar para mim um outro caminho, que ela iria me disciplinar. Eu aprendi também sobre o comportamento, ou uma palavra aí mais sofisticada, uma palavra da psicologia e da psicologia educacional. Eu aprendi comportamento, mudança de comportamento e behaviorismo. E ela dizia assim para mim: olha, pare de agir como seu pai, pare de agir como seu pai. Então, nós, os filhos, sempre procuramos seguir o exemplo dos nossos pais, fazemos aí o que é certo, às vezes nem tanto o que é certo, mas é uma forma que eu aprendi sobre mudança de comportamento. Aprendi também religião, o caminho da religião. Quando eu fazia arte, eu tinha um lugar especial para me esconder, como alguns aqui. Eu corria para debaixo da cama. E ela dizia assim para mim: olha, é melhor você rezar, é melhor você orar muito antes de sair daí dessa cama. E assim eu acabei aprendendo sobre religião, a importância de orar quando estamos em apuros. E aprendi também justiça. Eu aprendi justiça com a minha mãe. Ela falou: olha, eu espero que um dia você seja pai. E eu espero que seus filhos sejam iguaizinhos a você. Iguaizinhos a você, para você ver o quanto eu tive que me esforçar para te ensinar o caminho da verdade, o caminho da justiça, o caminho reto. Mas é assim, queridos, nós aprendemos muito na infância. E os especialistas da educação dizem que nós aprendemos especialmente as grandes lições da vida sobre o caráter, sobre o que nós vamos ser no nosso íntimo entre os primeiros 6 anos de vida. E os primeiros anos de vida são anos onde nós, seres humanos, estamos mais abertos aos grandes ensinamentos da vida. E assim aconteceu com Timóteo. Nesse texto de 2 Timóteo, capítulo 3, olha, Timóteo, você aprendeu as sagradas letras desde a sua infância. E que nós possamos, queridos, influenciar os nossos familiares, especialmente os nossos filhos. E para isso nós precisamos ensiná-los a palavra de Deus. E assim eu recordo do texto de Deuteronômio, capítulo 6, que nos fala sobre aquele texto incrível, onde Moisés está fazendo a revisão da lei do Senhor, aquele povo que tinha sido liberto do Egito e tinha passado 40 anos no deserto e agora iriam adentrar na terra prometida. E a primeira geração já havia falecido no deserto, e agora então ele faz uma renovação, ele faz uma revisão dos ensinamentos. E ele começa dizendo lá em Deuteronômio capítulo 6, ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Deus verdadeiro. Amarás, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de todo o entendimento, de toda a sua alma e de toda a sua força. E você então deverá colocar também os ensinamentos ali nos umbrais das portas e das janelas. Você deverá amarrar a palavra do Senhor nos seus braços. E deve colocá-la sempre diante dos seus olhos. E você inculcarás, você ensinará de maneira constante os seus filhos. Andando pelo caminho, ao se deitar, ao se levantar, ao se alimentar, todos os dias da sua vida, você inculcará a palavra do Senhor na mente dos seus filhos, e abro aqui um parênteses, e também dos seus familiares. Ó, querido, que nós possamos ensinar
a palavra de Deus aos nossos familiares. E dentro de ensinar a palavra de Deus, que nós possamos ensinar a palavra de Deus de maneira prática, que é a síntese dos mandamentos de Deus. Amarás o Senhor teu Deus e amarás ao próximo. Então nós temos que ensinar os nossos filhos a amar a Deus. E como vamos poder ensinar os filhos a amar a Deus? Somente quando nós amamos também a Deus. Então, queridos, nessa noite, onde estamos estudando, estamos lendo, estamos aprendendo como influenciar os seus familiares. Ensinamos os nossos familiares e discipulamos os nossos familiares, primeiro, desenvolvendo uma fé genuína neles. Segundo, ensinando a palavra de Deus, ensinando-os a amar a Deus sobre todas as coisas. E o nosso terceiro ponto está lá. Eu gostaria que você fosse comigo lá para Atos dos Apóstolos, capítulo 16, de 1 a 2. Esse texto de Atos dos Apóstolos está dentro da seção das viagens missionárias de Paulo. E para a gente pegar o contexto, vamos ler 2 versículos antes, os 2 versículos finais de Atos, capítulo 15, que nos diz assim: a partir do versículo 39 de Atos 15, diz assim: tiveram um desentendimento tão sério que se separaram. Barnabé, levando consigo Marcos, navegou para Chipre, mas Paulo escolheu Silas e partiu, encomendando pelos irmãos a graça do Senhor. Passou pela Síria, passou pela Cilícia, fortalecendo as igrejas. Chegou a Derbe e depois a Listra, onde vivia um discípulo chamado Timóteo. Havia um crente, um discípulo do Senhor Jesus, chamado Timóteo, o mesmo Timóteo que estamos vendo. A sua mãe era uma judia convertida e o seu pai era grego. Os irmãos de Listra, ou seja, os irmãos da igreja de Listra e Icônio, 2 cidades, davam bom testemunho dele, dava bom testemunho de Paulo. Então, como vamos influenciar e discipular os nossos familiares? Além de ensinar-lhes a palavra de Deus, além de desenvolver uma fé genuína neles, nós também devemos oferecer um testemunho verdadeiro, um testemunho de vida íntegro. Nós precisamos ter esse bom comportamento, esse bom testemunho diante dos nossos familiares. E como foi o caso da família de Timóteo, diante, no caso ali, da sociedade e da igreja. Diz que o texto de Atos 16, os irmãos de Listra e de Icônio davam bom testemunho a respeito dele e com certeza também da sua família. Queridos irmãos, nós vivemos em tempos difíceis. Nós vivemos tempos difíceis onde muitos querem pregar, muitos desejam ensinar a palavra de Deus, muitos procuram dar verdadeiras lições cristãs através das mensagens replicadas do WhatsApp ou do Facebook, ou mesmo pessoalmente, mas que vivem uma vida totalmente longe da presença de Deus. Vivem uma vida que não está de acordo com aquilo que falam. Eles falam algo e vivem outra coisa totalmente diferente. Não dão bom testemunho. Mas se nós queremos, queridos irmãos, se nós queremos realmente influenciar os nossos filhos
pequeninos, os nossos filhos adolescentes, os nossos jovens, os nossos parentes já adultos. Nós precisamos ter essa congruência entre aquilo que falamos e aquilo que vivemos. Não podemos ter uma vida dúbia, uma palavra sim e uma vida não, uma palavra não e uma vida sim. Que Deus tenha misericórdia de nós e que possamos ter uma vida íntegra. Conforme diz Mateus capítulo 5, que sejamos realmente sal da terra, e que sejamos como aquela mãe da primeira ilustração, luz do mundo, embora refletindo a luz de Cristo, que é a verdadeira luz do mundo, e nós como seus refletores, que possamos refletir a luz de Cristo aos nossos familiares, o nosso primeiro ciclo de influência, e que assim possamos alcançar outros ciclos de influência. Mas como vamos alcançar outros ciclos se não alcançamos o nosso ciclo primeiro? Precisamos influenciar e discipular os nossos familiares. Queridos, a carta de Efésios, nós já estudamos toda a carta de Efésios na nossa igreja. Nós vimos que os 3 primeiros capítulos de Efésios, Paulo faz a explanação da doutrina de Cristo. Fala que Deus é o Pai, Cristo é o Filho, o Espírito Santo mora em nós, Ele nos abençoou com muitas bênçãos espirituais, Ele nos salvou, nos elegeu, Ele nos deu uma nova vida, perdoou os nossos pecados. E aí ele vai ensinar e diz que nós estamos agora na igreja, que é o corpo de Cristo, e que nós devemos então viver uma vida digna do seu nome. E aí então ele começa o capítulo 4 em diante com essa expressão: nós cristãos devemos viver uma vida digna do nome de Cristo Jesus, que é a própria essência da palavra cristão, pequenos cristos. Que realmente possamos viver uma vida de testemunho, uma vida coerente com os nossos valores. Os valores é o conjunto daquilo que cremos. E nós vamos falar nos próximos domingos sobre os valores da família. Um desses 2 próximos domingos, dentro do mês de maio, nós vamos falar e rever novamente esse conceito tão importante, valores da família. Mas nós precisamos sermos homens e mulheres que externam, vivenciam os valores cristãos, tanto em forma geral de todo o cristianismo, mas também os valores da família cristã. A família cristã, o homem com a sua mulher, unidos por Deus, que agora vivem em união permanente, que se multiplicam na vida dos filhos, que transmitem a fé genuína, que ensinam a palavra de Deus, que ensinam o amor a Deus, que vivem uma vida íntegra, uma vida de bom testemunho. Que assim, querido irmão, querida irmã, que nós possamos influenciar e discipular os nossos familiares. E essa é a minha oração, que nesse Dia das Mães e que nesse mês da família, onde nós estamos participando, Jesus transforma minha família, através dos 31 dias de oração, que você e eu, que nós possamos verdadeiramente influenciar e discipular os nossos familiares. Ó, como eu fico feliz de ver em nossa igreja, que eu não vou mencionar nenhuma família, mas ali nós vemos famílias que elas estão com todos os seus filhos integrados na igreja, servindo a Deus, alguns manifestando os dons espirituais, buscando essa vida de testemunho e procurando agora também influenciar os seus outros familiares, formando uma nova família, ensinando e discipulando os filhos, desenvolvendo e transmitindo uma fé genuína e dando bom testemunho.
Olha que coisa maravilhosa. Nós temos uma igreja forte mediante famílias fortes. Se queremos ter uma igreja forte, precisamos de igrejas fortes nessa questão da fé genuína, na questão do ensino da palavra de Deus, na questão do ensino amor a Deus e nessa questão de uma vida de testemunho diante da família e diante da sociedade. E que você, meu amado irmão, minha amada irmã, que você ore durante esse encerramento do nosso culto, que você possa dizer assim: Deus, eu quero ser uma pessoa influenciadora, eu quero influenciar e eu quero discipular, eu quero levar os meus familiares não somente à fé genuína, mas também a uma fé madura em Cristo Jesus, que é o discipular. E que você ore e fale: Deus, eu quero ser uma pessoa que influencia os meus familiares. E me ajude, ó Deus, a transmitir essa fé genuína. Que eu seja um homem, uma mulher de fé verdadeira. Que eu possa também ensinar a palavra de Deus no culto familiar, através dos bate-papo, através dos momentos lúdicos ao caminhar, ao sentar-se para almoçar. Em todo e qualquer momento, aproveite as oportunidades. Como dizia Paulo, há tempo e fora de tempo. E acima de tudo, ore para que você tenha um testemunho íntegro, verdadeiro, diante de Deus e diante dos seus familiares e diante da sociedade. E que assim, meu amado irmão, através desta palavra, que sejamos edificados e que sejamos, então, instrumentos de Deus para influenciar e discipular os nossos familiares. Que possamos, nesse Dia das Mães, que possamos seguir esse exemplo da mãe Eunice. E a mãe Eunice, você sabe qual é o significado da palavra Eunice, do nome Eunice? Significa boa vitória, ou aquela que sempre vence. Olha que nome maravilhoso, que significado incrível. Eunice, um nome de origem grega, que tem esse significado extraordinário. Aquela que sempre vence, aquela que alcança vitórias. E é isso, meu amado irmão, minha amada irmã, que eu desejo para cada um de nós, que nós possamos sempre alcançar vitórias em nossas vidas, mas, e essencialmente, em nossa vida familiar. Nós podemos ganhar todas as lutas da vida e perdemos a batalha essencial. E essa batalha essencial é a fé, é a salvação dos nossos filhos e dos nossos familiares. Mas que nós possamos, como Eunice e a mãe, a avó de Timóteo, Lloyd, elas foram vitoriosas. Como Eunice, que alcançava muitas vitórias e alcançou essa vitória extraordinária. Ela influenciou e discipulou o seu filho Timóteo, e Timóteo se tornou um seguidor de Cristo e se tornou um líder da igreja lá da cidade de Éfeso, e nós temos ainda hoje o relato sobre a vida dele. Que Deus nos ajude a termos essa vitória, que possamos levar nossos filhos e nossos familiares ao Senhor Jesus Cristo. E assim, que Deus nos abençoe. E eu quero orar por mim, pela minha família e por você e também por sua família. Feche seus olhos, curve sua cabeça e vamos orar.
Senhor meu Deus, em nome de Jesus, eu agradeço por esse culto de adoração. Eu agradeço a Deus porque hoje nós te adoramos, te bendizemos, nós te servimos e nós aprendemos da tua palavra. Obrigado, ó Deus, por essa palavra edificante na minha vida, desafiadora, ó Deus, para a minha vida e para a minha família. Ó Deus, eu quero orar por mim, pela Nádia, e quero orar por cada um que está participando agora desse culto, e por cada um que irá assistir esse culto através das redes sociais. Ó Deus, eu quero orar para que sejamos homens e mulheres que influenciam os seus familiares, que não apenas influenciam, mas que também discipulam os seus familiares. Que nós, ó Pai, possamos crescer nesses aspectos de transmitir a fé genuína de Cristo Jesus aos nossos familiares. Que nós possamos, para transmitir essa fé, que nós possamos pregar com ousadia, assim como temos orado durante esses dias, para que tenhamos coragem para pregar a Tua palavra. Ó Deus, e que nós possamos assim ensinar os princípios da palavra de Deus, como nós vemos aqui as sagradas letras. E ó Pai, e que nós possamos também viver os princípios da Tua palavra no nosso dia. Que o nosso sim seja sim, que o nosso não seja não, que a nossa vida espelhe realmente os princípios da Tua palavra. Capacita-nos com o Teu Espírito Santo, fortalece-nos com o Teu Espírito Santo, edifica-nos pela Tua palavra, para que nós possamos ter vitórias em nome de Jesus, mas que tenhamos vitória especialmente nessa batalha, a batalha dessa luta espiritual de levar os nossos familiares a Cristo Jesus. Usa, ó Deus, a minha vida, na vida das minhas filhas, na vida das minhas irmãs e de outros parentes. Usa a vida da Nádia, na vida da sua família, na vida dos seus irmãos, que ela seja testemunha viva, que ela seja uma testemunha eficaz e que nós sejamos também juntos elementos que vão influenciar toda a família para a glória do Teu santo nome. Faz isso também, ó Deus, na vida das minhas filhas, faz isso na vida de cada membro da nossa igreja e de cada um que está participando do nosso culto ou participando através das redes sociais hoje ou no futuro. Ó Deus, que o Senhor mesmo, pelo poder do Teu Espírito Santo, aplique esta palavra desafiadora em nossas vidas, para que sejamos influenciadores e discipuladores dos nossos familiares. E nós te pedimos isso em nome de Jesus. Amém e amém. Seu coração é assim, não sei porquê, mas é assim. Parece que não tem mais fim, um oceano de afeto. Quanto mais ama, mais tem amor. Quanto mais serve, mais tem pra dar. Tanto querer, tanta emoção, tanto Mãe, carinho. aquela que faz tudo por seus filhos, mas sempre acha que podia ter feito mais. Abre mão de muitas coisas, mas diz sempre que é o sorriso dos filhos que compensa tudo. Tem dias que ela não aguenta mais ouvir mãe, mãe, e outros que ela daria tudo para ouvir mãe, eu te amo. Você diz, quando eu for mãe, eu não vou fazer assim. E quando menos espera,
se tornou bem parecida. Tem mãe de coração, avó que vira mãe, mãe que também é pai. Ela dá conselhos e broncas, correção e abraços, ensina e aprende, chora e ri, ama e ama mais ainda. Obrigada, Deus, pela mãe, esse presente tão valioso que muitas vezes esquecemos o quanto elas valem. Boa noite, amada igreja, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Estamos hoje aqui com muita saudade de todos os irmãos, mas ainda bem que tem a tecnologia que pode fazer com que essa distância seja diminuída. Hoje celebramos um dia bem gostoso. Esperamos que tenham gostado da surpresa do Ministério Infantil. E estou aqui para orar por todas as mamães da nossa IBBN, junto com os meus tesouros. Vamos orar? Querido Deus, maravilhoso Pai, obrigada, Jesus, pelo privilégio de estar na sua presença. Obrigada, Senhor, porque ainda que distantes, estamos juntos. E sabemos que o Senhor está em cada lar, abençoando grandemente cada um dos meus irmãos da IBBN. Eu oro, Senhor Jesus, nesta noite, pedindo em oração específica para as nossas queridas mamães da IBBN. Deus Todo-Poderoso, que Tua mão protetora esteja sobre cada uma delas. Senhor, dê-lhe, continue dando, Senhor, grande sabedoria na criação dos filhos. Nós oramos, Senhor Jesus, pedindo com todo o seu amor, com todo o seu carinho, que Ele abundantemente encha os nossos corações de mães, para que transborde aos nossos filhos, Senhor Jesus, este amor de Jesus. Deus, que as nossas orações aos nossos filhos continuem firmes no Senhor, que o Senhor nos dê grande sabedoria para continuarmos criando os nossos filhos na Tua palavra, Senhor, no alvo de Jesus Cristo. Ó Deus, dê muita saúde a cada mamãe, dê muita paz a cada mamãe. Deus, ainda que eu peça tantas coisas, Senhor Jesus, ainda que eu ore, Senhor Jesus, o Senhor é o que pode e nos dá a cada dia muito mais do que nós pedimos. Sabemos que quando a Sua vontade é feita, aí sim, tudo se cumpre. Muito obrigado, Senhor, por estar conosco a cada dia. Eu oro a cada mamãe, pedindo para que elas se juntem em oração e a clamor a Deus todos os dias, por cada filhinho, por cada filhinha. Deus Todo-Poderoso, muito obrigada por cada mãe da IBBN, cada uma delas especial, Senhor Jesus, com quem podemos aprender um pouquinho do Senhor. Muito obrigada, Senhor, por ser esse Deus tão maravilhoso, tão bondoso, tão misericordioso, com toda a graça, que nos enche do seu amor, para que possamos também transmitir este amor aos nossos filhos. Deus, em nome de Jesus, que cada mamãe sinta-se muito abençoada neste dia, que cada mamãe tenha tido um ótimo e excelente dia na Tua presença, primeiramente, Senhor. Muito obrigado por ser o nosso Senhor Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Obrigado pelo privilégio, Senhor Jesus, de estar aqui orando por todas as mamães da IBBN. Abençoa, Senhor, cada uma delas com o seu amor, com a sua paz. Em nome de Jesus eu oro, muito agradecida. Amém. Amém.
Obrigado, meu amado irmão e irmã, por participar desse culto de adoração ao nosso Deus. Deixo aqui também a nossa palavra de gratidão e de reconhecimento às mães da nossa igreja, às mães que estão ligadas à nossa igreja, mães de membros da nossa igreja. Que Deus possa retribuir de maneira abundantemente na sua vida tudo aquilo que você investiu na vida dos filhos, na vida da família. Que Deus possa derramar bênçãos espirituais, bênçãos emocionais, bênçãos materiais, bênçãos na família, de todo tipo de sorte de bênçãos. Que realmente a graça, a paz, o poder, as consolações de Deus esteja na sua vida, querida mamãe. Que Deus abençoe cada uma delas e que Deus também abençoe cada um de nós. E assim estamos despedindo e encerrando o nosso culto nesse segundo domingo de maio, para a honra e glória do Senhor Jesus Cristo. E Ele nos deu essa ordem da grande comissão, que tem essa ênfase em discipular as pessoas de todas as nações. Jesus, após morrer e ressuscitar, aproximou-se e disse: toda autoridade, todo o poder é me dado nos céus e na terra. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, ensinando-os a guardar tudo que eu vos tenho ordenado, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Essa foi a grande comissão, uma grande ordem de Cristo, claramente expressa: fazei discípulos de todas as nações. E devemos começar a fazer discípulos em nossas famílias. Que Deus te abençoe. Que o amor do Deus Pai, a graça e a paz de Jesus, que o poder e a presença do Espírito Santo esteja com você, com você, com você, com cada um de nós. E todos nós dizemos amém, amém e amém. Deus te abençoe. Até quarta-feira, em nome de Jesus. Amém.